Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, eu sou pastor batista, pastor da Segunda Igreja Batista de Mauá. Nós chamamos a nossa igreja carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. E é por causa da nossa igreja, que a gente está aí numa quarentena, que eu estou aqui vindo a este canal compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você. Então eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, e nós vamos ver sobre a luta interior do cristão. E a palavra do nosso Deus diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu disse sobre a luta que existe no interior do cristão. Por que eu disse do cristão e não de todo mundo? Porque o cristão lida com uma situação um pouco diferente do homem não regenerado. O cristão tem uma nova natureza desde o momento em que ele abraçou a fé em Cristo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus, nascemos de novo, somos novamente gerados e então adquirimos uma nova natureza. Capítulo 5 de 2 aos Coríntios, versículo 17, na Revista e Corrigida diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão é uma nova criatura. O problema é que ele carrega a velha natureza com ele. E, de certa forma, há uma luta interior nele. Em alguns momentos, a velha natureza quer voltar a dominá-lo, mas ele pode ser constantemente dirigido pelo Espírito Santo e não ser dominado pela velha natureza pecadora. O nosso texto fala sobre isso. Uma pessoa que está vivendo pela nova natureza tem algumas características. Aqui no nosso texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A pessoa que nasceu de novo e que está vivendo sob o controle do Espírito Santo a nova natureza que Deus lhe deu, ela tem uma preocupação: agradar a Deus. Não mais quer agradar aos homens. Não importa-se tanto com a opinião de outras pessoas e, de certa forma, não se importa também nem com os seus próprios interesses. Como Paulo escreveu nesta mesma carta, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo reconhecia que já não vivia mais para si, vivia agora para Cristo. Já nem era mais ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia por intermédio dele. A nova natureza é isto: é deixar Jesus Cristo ressuscitado viver o Evangelho através de nós. No capítulo 3, versículo 26, também de Gálatas, nós lemos: todos vocês
Quem são esses todos? Os Gálatas, os leitores da carta que o apóstolo Paulo escreveu, os convertidos da cidade dos Gálatas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus pela fé. Há uma crença no mundo de que todo mundo é filho de Deus. E, na verdade, todas as pessoas são criaturas de Deus e são amadas por Deus. Mas nos tornamos filhos de Deus quando, pela fé, aceitamos o Evangelho e recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, nós lemos assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus pela fé, ao recebermos Jesus Cristo. A salvação, ela acontece em nossa vida e nós podemos dizer que há 3 tempos muito distintos da salvação. Quando nós somos salvos da condenação do pecado, esse é o primeiro tempo. Quando aceitamos o Evangelho, a Bíblia diz que ao aceitar Jesus, todos os nossos pecados são lançados na conta de Jesus e toda a justiça de Jesus é creditada a nosso favor. Dessa forma, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Toda condenação que nós merecíamos, Jesus a suportou sobre si e ele disse lá na cruz: está consumado, tudo está pago, a dívida está quitada. Então, o primeiro momento da salvação é quando nós somos salvos da condenação do pecado. Mas a obra de Deus na nossa vida consiste também em nos salvar do poder do pecado. Jesus diz que quem pratica o pecado se torna escravo dele. E nós vemos isso. A pessoa às vezes começa a fumar por brincadeira e depois torna-se um dependente da nicotina. Começa a usar algum outro tipo de droga, bebida, e torna-se escravo. Começa com alguns hábitos nocivos, como jogos de azar, e depois torna-se escravo. O pecado é escravizador. Pornografia, masturbação, tantos pecados geram uma dependência, um vício, uma prisão. E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos da condenação que o pecado trazia sobre nós. E durante a nossa caminhada com Cristo aqui na terra, nós vamos sendo libertos do poder que o pecado escravizador exercia sobre nós. Um dia Jesus vai voltar, vai nos pegar e vai nos levar para junto de si. E quando ele voltar, nós seremos salvos até da presença do pecado. Ali onde nós vamos habitar com Jesus, o pecado nunca mais chegará ali. Não haverá ali presença de pessoas ímpias, pecadores não regenerados. Somente os salvos por Jesus habitarão ali. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que vai ficar de fora muita gente com hábitos ruins, pecaminosos. Somente os salvos, só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é que vão estar ali. Então, a salvação nos atinge nesses 3 tempos. Quando nos salva da condenação do pecado, quando está operando em nós agora um poder que nos liberta do poder do pecado e quando Jesus nos levar para si e nos tirar da presença do pecado. Desde a nossa conversão até o encontro com Jesus, nós estamos sendo trabalhados para ser libertos do poder do pecado. Porque há uma luta interna no cristão. O homem não regenerado, ele já está entregue ao pecado
E por causa disso, ele não tem luta contra o pecado. Ele está tranquilo de ser conduzido pela sua natureza pecadora para a prática de toda coisa que Deus detesta. Ele não sente-se incomodado de praticar os erros que pratica. O cristão não. Quando um cristão verdadeiro pratica aquilo que entristece o coração de Deus, o cristão entristece-se junto e ele se arrepende, ele confessa, ele pede perdão, ele se quebranta diante de Deus. Mas o homem não regenerado está entregue ao poder do pecado. Efésios, a carta que vizinha de Gálatas, um pouquinho para frente, diz assim, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui diz, então, que as pessoas, antes de sua regeneração, estão como que mortas, sem ação, entregues ao poder do pecado, sendo conduzidas como que por um curso, como que por águas de um rio, elas são arrastadas pelo pecado. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, também nós aprendemos sobre esse assunto, sobre o homem estar entregue a uma disposição ruim por causa de sua natureza pecadora. Romanos 1, versículo 28 até o 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui o nosso texto diz que Deus entregou tais pessoas a essa disposição mental reprovável, com a qual pratica toda sorte de mal e não tem peso na consciência por isso. O cristão é diferente. O cristão, quando ele erra, ele sente grande vergonha por isso. Eu costumo ilustrar a diferença entre uma pessoa regenerada e a não regenerada com a figura que Jesus usou. Jesus disse que os seus seguidores se parecem com ovelhas. Ele chama seus discípulos, ele chama os seus seguidores de ovelhas. Todo verdadeiro cristão pode dizer que é uma ovelha de Jesus. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão. Ovelhas é a figura. Pense numa ovelha. Pense na lã branquinha da ovelha. O homem regenerado se parece com uma ovelha. Jesus chamou seus seguidores de ovelhas. Ok, vou te contar uma história. Um dia, com muito calor, dois animais iam atravessando sobre uma ponte, sobre um atoleiro, lamaçal. Aquela ponte quebrou. Os dois animais que estavam sobre a ponte, quando ela quebrou, eram uma ovelha e um porco.
Ao caírem naquele lamaçal, os dois animais foram completamente sujos pela lama. A ovelha sentiu-se profundamente incomodada com aquela lama em sua lã e imediatamente procurou sair daquele local. Tristonha, ela seguiu procurando um jeito de limpar-se de toda aquela lama agarrada em sua lã. Por outro lado, o porco estava tão feliz com aquele calor, aquela lama, que ele deitou, rolou e não teve pressa de ir embora daquele local. Pergunto a você, por que os dois animais reagiram de maneira tão diferente diante da mesma lama? Por causa da natureza deles. Porco e lama combinam. Ovelha não combina com lama. Você pode imaginar o pecado como lama. E um homem não regenerado vai identificar-se com o pecado porque ele ainda está sujo. Mas o homem regenerado, que Jesus chamou de ovelha, não combina mais com a lama. Quando ele se suja, ele se entristece, se arrepende e pede perdão, confessa. O homem sem Cristo, então, ele está entregue ao poder do pecado. Agora, o cristão, ele foi salvo da condenação do pecado. E ele está sendo salvo do poder do pecado. O Espírito Santo é quem opera a santificação em nós. É ele quem produz isso em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Deus espera que nós sejamos santificados, que a gente experimente a libertação do poder que o pecado exerce sobre nós. E para isso, ele nos dá o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo tinha os seguintes papéis: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, guiar os seguidores de Jesus em toda a verdade e fazê-los lembrar as coisas que Jesus tinha ensinado, servir de companhia para os seus discípulos como um conselheiro, alguém que acompanharia de perto, apoiando e orientando os cristãos. Por isso, o nosso texto diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse mesmo texto, na edição revista e atualizada, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ser cheio do Espírito Santo e aprender a andar constantemente, dirigido, controlado pelo Espírito Santo, é o segredo para continuar em vitória todos os dias. Você não precisa ser derrotado pelo pecado, mas você não vai vencer o pecado pela sua própria força. Você precisa do conselheiro, do ajudador, daquele advogado que Jesus enviou, o Espírito Santo. Ele pode te acompanhar, ele pode te guiar, ele pode te ajudar a vencer a carne, ele pode te livrar do legalismo. Agora, sobre ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia tem muito a nos dizer. Para andar no Espírito, nós precisamos ser nascidos do Espírito. Precisamos manter a consciência pura.
precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Uma pessoa não nascida de novo não tem como ser cheia do Espírito Santo. Para andar no Espírito, tem que ser nascido do Espírito. Para andar no Espírito, precisa manter a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Você precisa aprender a confessar seus pecados. Confessar, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra homologuel, que significa dizer a mesma coisa com alguém. Deus diz que o pecado é mau e quando você confessa, você concorda com Deus de que o pecado realmente é mau. Deus diz que você deve afastar-se do pecado e buscar a Deus de todo o seu coração. E então, confessar significa você pensar como Deus e dizer a mesma coisa que Deus com relação ao pecado. Devo me afastar do pecado e buscar a Deus de todo o meu coração. Quando você confessa o seu pecado, você está concordando com Deus que você está errado, que você também já está perdoado, porque Jesus Cristo já pagou pelos seus pecados, passados, presentes e futuros. E você concorda com Deus de que deve dar uma nova direção para a sua vida. Com isso, você consegue manter sua consciência limpa o tempo todo. E você precisa desejar ser controlado pelo Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, Jesus nos falou sobre a vida cheia do Espírito Santo, ainda antes do Espírito Santo vir no dia de Pentecostes. Diz aqui o nosso texto assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, aqui Jesus está deixando muito claro que para nós termos a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos ter sede. Isso significa querer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você só se interessa pela água quando você sente sede. Da mesma forma, você só vai se interessar pela vida cheia do Espírito Santo quando você sentir a necessidade dessa vida cheia. Quando você descobrir que não é capaz de por si mesmo vencer a sua natureza pecaminosa. Tem sede. Jesus disse: venha a mim e beba. É necessário uma atitude de ir, de aproximar-se, de buscar. Jesus disse que o Pai de modo nenhum negaria o Espírito Santo àqueles que lhe o pedissem. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Deus está interessado em que você seja cheio do Espírito. Tão interessado que a palavra de Deus nos manda: e não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E você precisa vir a Jesus e você precisa beber, tomar posse pela fé. A vida cheia do Espírito Santo é uma escolha de fé. Pela fé, você toma posse da palavra de Deus que diz que tudo que você pedir a Deus em oração, crendo, Ele vai te ouvir. Tudo que você pedir a Deus de acordo com a vontade dEle, Ele vai ouvir a sua oração. 1 João capítulo 5, versículo 14. Então, quando você orar dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo para vencer a minha natureza pecadora, creia, Deus está te enchendo. Tome posse da vida cheia do Espírito Santo e não permita mais que a carne, a velha natureza pecadora, te domine e te escravize. Nós vamos continuar nas próximas semanas a falar sobre esse texto e
você vai perceber que vai falar sobre os produtos que a natureza pecadora traz e também o produto que a vida cheia do Espírito Santo traz. Eu te convido a continuar conosco nas próximas semanas. Agora eu gostaria de orar com você, para que você possa experimentar a direção do Espírito Santo na sua vida. Eu disse que só é possível para a pessoa regenerada, que nasceu de novo. E você talvez diga assim, Pastor Newton, mas como que eu posso nascer de novo? Eu vou te contar uma história. Um fariseu, que era um líder religioso dos judeus, por nome Nicodemos, procurou Jesus à noite e disse para Jesus o seguinte: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu para Nicodemos o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus continua, capítulo 3 do Evangelho de João, eu citei aqui um trechinho que está entre o versículo 1 e o 7, abreviei algumas coisas, eu estou apenas te contando a história, e Jesus continua nesse capítulo 3, e chega lá no versículo 15, ele diz: porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eu quero te dar a oportunidade agora de crer que Jesus veio, morreu por você, pagou seus pecados na cruz, ressuscitou dos mortos, está vivo, agora ele bate a porta do seu coração, pedindo a oportunidade de entrar para transformar a sua vida. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer começar um relacionamento com você. Abra o seu coração, receba Jesus. Você pode orar comigo agora. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e diga para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor está vivo, que o Senhor está aqui. Creio que o Senhor quer começar um relacionamento comigo. E eu também agora decido, eu quero um relacionamento contigo. Eu quero te seguir. Eu quero ser transformado numa ovelha de Jesus. Eu quero ser transformado numa nova criatura. Entra agora na minha vida, Jesus, e faz de mim uma nova pessoa. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, aceite a oração que essa pessoa fez. Entre no coração dessa pessoa. Transforme essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana. Aguardo você assim que você receber a notificação do próximo vídeo para estar aqui conosco. Deus abençoe.